A gente fala hoje aqui do Projeto Verão, Operação Verão, como queiram, mas enfim, agora as pessoas acordam um pouquinho para uma vida mais saudável e a gente conversa então com o Dr. Félix Drummond, ele que é especialista em medicina do exercício e esporte, com a Camila Firer, que é nutricionista. Mas antes de nós retomarmos o papo com os nossos entrevistados, Voltaire Santos no estúdio conosco. Falta de luz, é isso, Voltaire? Boa noite. Atualizando as informações sobre a falta de luz. Boa noite, Jorge, ouvintes do Brasil na Madrugada. Diminuiu então para 14 mil o número de clientes da RGE que ainda estão sem energia elétrica no estado devido ao mau tempo ainda da tarde desta segunda-feira. Os problemas estão em Frederico Westphalen, Erechim e Nova Prata. Ainda não há uma previsão para o restabelecimento deste serviço. Aqui em Porto Alegre ainda há moradores do bairro Glória que estão sem luz desde o meio da tarde, só que aí em função da queda de um poste. Equipes ainda trabalham no local e a previsão de retorno total da energia é para as 2 horas da manhã. Jorge. Certo, muito obrigada, Voltaire. E a gente tem aqui uma pergunta bastante interessante de um ouvinte pelo Facebook, que na verdade acho que é para os dois. A Marley Dornelles, ela disse que gostou bastante do assunto, ela tem 61 anos e joga vôlei 2 vezes por semana. Como ela parou de fumar, ela engordou bastante e agora resolveu usar Herbalife. Estou errada? É a pergunta da Marley. Ou vai me ajudar a emagrecer? Eu acho que eu já sei a resposta de vocês, mas de qualquer maneira, a Marley pergunta se está errada. Então, respondendo, a resposta da Marley, vai emagrecer porque está tendo uma restrição calórica, Só que um shake não substitui um frango com uma salada, por exemplo. Então, é preferível que mantenha os alimentos e diminua a quantidade do que substitua uma refeição por um shake. Até pode servir, assim, como um estímulo, a pessoa que tem uma dificuldade, de repente, de diminuir a quantidade, usar por um tempo, só que eu sou a favor do alimento e acho que é possível emagrecer através do alimento sem o uso de shakes e algum composto parecido. O que eu recomendaria para Marley é que ela incrementasse uma atividade aeróbica, pedalar, caminhar, nadar e algum tipo de trabalho muscular, porque como ela joga vôlei, ela tem impactos importantes no seu organismo. O reforço muscular é importante no sentido, principalmente no caso se ela aumentou de peso, membros inferiores, sustentar um pouco melhor essas articulações, os joelhos que se sobrecarregam muito, os tornozelos também. Então eu recomendaria que ela incrementasse a atividade física aeróbica, um pouco de reforço muscular, ela vai estar também diminuindo o seu percentual de gordura e, consequentemente, diminuindo o seu peso. Aqui tem uma outra história do Paulo, ele está dizendo que o filho dele, de 12 anos, o Juan, faz uns 10 meses que decidiu parar de tomar refrigerante. Ele acha muito interessante uma criança optar por isso, mas ele diz que é super difícil, mas ele parou porque os irmãos mais velhos ficavam chamando ele de gordo e outros apelidos. E como ele está em desenvolvimento, ele perdeu toda a gordura e está crescendo e praticando futebol de campo 2 vezes por semana. Só que o pai diz para ele se alimentar de manhã, porque ele vai para a escola sem se alimentar. Ou seja, ele está emagrecendo, está em fase de crescimento, parou com refrigerante, está se exercitando, mas a alimentação dele ainda não é adequada. Quão importante é esse começo do dia? Porque tem muita gente que pula refeições e acha que assim vai emagrecer, Qual é a importância do café da manhã? O café da manhã é a nossa primeira refeição, Ela que vai nos dar sustentação, assim, para as nossas atividades diárias, A gente acorda, a gente já vem de um período sem se alimentar, um período onde a gente tem um gasto energético e a gente utiliza os nutrientes que a gente tem estocado no corpo e às vezes até um pouco de massa magra, Então é muito importante a gente acordar e comer pra gente ter aquela energia que a gente precisa para começar a desempenhar as nossas funções diárias, Tem aqui o Rodrigo Lucena, ele disse que começou a academia agora, em outubro. E ele quer perder a barriga. E ele quer saber
que ele deve fazer para perder a barriga? Porque essa é uma outra parte também, né, dos homens, assim, a gordura abdominal ela é muito perigosa, né, doutor, a gente sabe que a gordura central, né, ela aumenta o risco cardiovascular, né, aumenta o risco das doenças metabólicas. E na verdade não existe uma fórmula mágica para se perder a gordura. E existem características genéticas também que as pessoas não conseguem modificar totalmente com exercício, tá? Eu acho que que é importante assim, as pessoas acham que vão fazer atividade física e todo mundo vai ficar com barriga de tanquinho. Não é, tem gente que tem uma conformação genética um pouco diferente. E o importante, na verdade, a gente sempre quando fala em exercício é associar a atividade aeróbica com os cuidados musculares, treino de esforço muscular localizado e treino de flexibilidade, quer dizer, são os 3 componentes de um programa de exercício. E tem que associar com a dieta, senão não vai perder, não vai perder a barriga. Então, agora, Camila, existem alguns vilões que são prejudiciais especialmente para essa área? Existe isso, assim, de alguns alimentos? Na verdade... acumula mais gordura no abdômen ou não? Na verdade, o homem sempre relaciona com a cerveja. A famosa barriga, tanto que virou barriga. Exatamente. Só que foi que nem o Dr. Félix falou. Tem muita genética também. Aquela pessoa que não tem tendência a engordar na parte central, ela não vai engordar. Ela vai ter depósito de gordura em outros locais. Então, assim, não existe o alimento por si só que vai causar a barriga. É um conjunto de hábitos e o sedentarismo que vão facilitar aquilo lá. Eu te perguntei justamente por isso, assim, porque se associa imediatamente, cerveja igual a barriga, e na verdade ajuda, mas não necessariamente. E o que acontece? Fator, né? A cerveja, ela nunca tá a cerveja sozinha. Ela tem o petisco do bar, ela tem... com cenoura, né? Exatamente. Quem é que vai comer uma cerveja com salada? Pouquíssimas pessoas. Então ela sempre está associada a algum alimento calórico, algum petisco. Fritura normalmente. Normalmente fritura, e se não é fritura, é um queijo ou então um salame, que a gente sabe que também são ricos em calorias e ricos em sódio. Então é muito fácil botar a culpa na cerveja, né? Acho que a gente tem que analisar bem como é que tá a alimentação. Os nossos ouvintes podem participar aqui pelo 3217-6831, 3217-6831, 3223-0600, 3223-0600 ou ainda 3217-1610. E claro, podem continuar participando aqui pelo Twitter. O Rodrigo já participou, o Wagner, o Falcão nos acompanhando aqui também, e também pelo facebook.com/Brasil na madrugada. O Twitter é @GeorgiaPSantos. A Margarete está dizendo que costuma pular corda e anda de bicicleta. Ela quer saber se tem alguma restrição para esse tipo de exercício. Enfim. Não, eu não vejo nenhuma restrição em geral a nenhum exercício, né? Como tu mesmo comentasse aqui, por exemplo, um exercício que é muito bom, muito saudável, muito divertido é a dança, né? Mas quanto a pular corda e andar de bicicleta, não tem nenhuma restrição, são exercícios bastante interessantes. O único cuidado com pular corda é em relação aos cuidados com os joelhos, com as articulações, principalmente dos joelhos, tornozelo também, mas se não tem dor, se não tem nenhuma resposta anormal, siga pulando corda, pedalando, e claro, se puder associar alguma coisa pros membros superiores também é interessante. A gente sempre procura buscar o equilíbrio, né? E sempre trabalhando também a questão principal de flexibilidade, fazendo alongamentos e tal. A gente falava no intervalo, até eu usei o meu exemplo. É muito importante, acho que é bom a gente falar nisso, que a pessoa encontre a sua zona de conforto. Eu acho que tanto na dieta quanto no exercício, né? No caso do exercício,
de encontrar algo que dê prazer, né? Senão... exatamente, essa é uma questão bem importante que a gente sempre salienta. Eu até tinha deixado passar e me lembrei quando tu falaste da dança, né? Procurar orientar a pessoa a fazer o que ela gosta de fazer, né? Não adianta eu dizer para ti, olha, vai correr se tu gosta de nadar, vai pedalar se tu gosta de dançar, né? Então, procurar conciliar e dentro daquilo que tu gosta, tentar dimensionar os principais componentes, tentar dar... Tem tantas opções, né? Tem muitas opções. Coisa que pode fazer para se mexer um pouquinho. E, Camila, acho que com a dieta é a mesma coisa também, né? Acho que, claro, tem que equilibrar os grupos alimentares, mas, por exemplo, eu sou da Serra, sou gringona, adoro uma massa, adoro mesmo. Eu não preciso tirar a massa do meu cardápio, só não preciso comer uma massa carbonara todos os dias, certo? Exatamente, tu tem que fazer assim, ó, aprender a comer a massa, né? É um alimento que tu gosta, a gente sabe que um dos prazeres da vida é comer, então a gente vai continuar comendo a massa, só que na proporção adequada. E não vai comer uma massa ali óleo todos os dias, não vai comer a quantidade acima do que teu corpo necessita. Então a gente tem que, junto com, né, a pessoa, o paciente, enfim, descobrir aonde que ele está errando na alimentação, se é na quantidade ou se é nos grupos alimentares, comendo muito doce, enfim, para adequar à realidade dele e aos alimentos que ele gosta de comer, na quantidade certa. E esse também acho que é um erro das pessoas que procuram, por exemplo, as dietas de revista, né? Essas dietas de emergência, vão lá numa revista especializada e leem lá, vou fazer essa dieta aqui porque a fulana perdeu 5 quilos em 2 semanas. O que funciona para um não funciona para outro necessariamente. Né? Exatamente. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e o que eu deixo aqui bem claro é que assim, ó, o plano alimentar, não gosto de falar dieta, porque todo mundo relaciona dieta com perda de peso e não algo é sofrido. Exatamente, não é. Então assim, o plano alimentar, o que a pessoa deve comer de acordo com as necessidades dela, tem que ser individualizado. O que a Georgia precisa é diferente do que eu preciso, que é diferente do que o Dr. Félix precisa. Pela altura, pelo peso atual, pelo sexo, enfim, pela atividade física, por vários fatores que contribuem no gasto energético. Claro. A gente tem um ouvinte na linha. Boa noite, quem fala? Boa noite. Quem fala? Meu nome é Joaquim. Tudo bem, o senhor Joaquim fala da onde? Tudo bem. É um prazer muito grande estar ouvindo esse programa de vocês. Muito obrigada. Com a participação do Dr. Félix, que eu estou há 15 anos com ele. Olha que beleza. Eu estou há 36 anos fazendo essa ginástica, que é 3 vezes por semana. Eu tenho 76 anos e tenho 1,80 m e peso 80 quilos. Olha só. De modo que todos segundas, quartas e sextas eu estou lá na academia do Dr. Félix e com a balança do lado e do outro lado o médico medindo a corrente sanguínea e o batimento cardíaco e a pressão arterial, né? Muito bem, senhor Joaquim, 15 anos, então tá firme aí com o Dr. Félix. Pois é, não, eu estou só transmitindo isso aí para valorizar de que o quanto faz bem a ginástica, e o pessoal realmente, quando chega na época de novembro, dezembro, as pessoas param de fazer e não retornam no outro ano, tá? Grande parte, né? É verdade. E isso aí volta tudo a estaca zero. Aí é complicado, tem que se manter, né, seu Joaquim? Pois é, e eu, só para concluir, todo esse tempo que eu não tenho problema de coração, não tenho problema de diabetes. Por quê? Porque exatamente eu sigo à risca o que a Academia do Dr. Félix nos indica. Muito bem. Um abraço para vocês. Um abraço, Joaquim. Um abraço, Joaquim. Só é um exemplo, né? Nós temos um programa de prevenção e reabilitação cardiovascular no Hospital Mãe de Deus,
o Centro Integrado de Medicina do Exercício, e o Joaquim é nosso cliente há muitos anos. Eu trabalho lá já nesse programa há mais de 20 anos, o programa tem mais de 30 anos, né? E a gente trabalha com reabilitação e com prevenção cardiovascular. E o Joaquim Trota é um exemplo da pessoa que é assídua, que é regular e que acaba também que cuida do ponto de vista alimentar, pelos dados que ele passou, a gente pode imaginar, realmente ele é uma pessoa exiguia. E então é um exemplo de que a pessoa, mantendo uma disciplina e uma regularidade, ela consegue alcançar um excelente estado de saúde e prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis que são bastante prevalentes, né? Ele que já está na faixa dos 70, né? Agora o senhor falou de essa questão de ele ser constante, né, e persistente, enfim, tem disciplinado, né? Isso é muito importante porque o efeito sanfona também ele é bastante perigoso, né? Eu te diria que o efeito sanfona, assim, ele acaba alterando muito o nosso metabolismo e aí, exatamente ao contrário da disciplina, o organismo fica à mercê em determinados momentos de alguns riscos maiores, e essa irregularidade, assim, do nosso organismo pode trazer riscos sobre vários aspectos, tanto do ponto de vista metabólico quanto do ponto de vista do aparelho locomotor. A gente tem mais um ouvinte na linha. Boa noite, quem fala? Boa noite, é Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Jorge? Tudo bem, diga, fala da onde? Não, falo de Porto Alegre mesmo. Tá bem, diga. Não, seguinte, é sempre importante salientar também, né, quem está de fora tem que escutar isso também, que o melhor profissional para indicar um exercício físico é o educador físico. Eu, como educador físico, né, tenho que valorizar a nossa profissão, nossa área. Acho muito importante um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, né, entre médico, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, se necessário. Mas eu acho fundamental que, para falar de exercício físico, principalmente, qual é o método correto de treinamento, se é intervalado, se é contínuo, se é um trabalho aeróbico, anaeróbico, um educador físico é fundamental, né? Concordo com muitas coisas que o Dr. Félix falou, que a Camila falou, mas acho muito importante salientar para os ouvintes, né, para quem está escutando vocês, que o melhor profissional para indicar um treinamento é o educador físico. Tá? Mas a gente concorda, tanto que bem no início da fala o Dr. Félix disse que é muito importante que quem comece a praticar exercícios procure um profissional de educação física, um personal trainer, enfim, que indique claro, o exercício mais adequado, né, Felipe? Não, claro, eu escutei isso no início, mas assim, ó, que nem eu falo, é muito fácil chegar de repente e, vou começar a correr, né, sem ter nenhuma base, nenhuma conversa com um educador físico, claro, e um médico não pode indicar, não, vamos fazer um treinamento intervalado, vamos fazer isso ou aquilo, né? É importante salientar que o trabalho tem que ser multidisciplinar, né? O nutricionista, o médico, o educador físico, todos têm que trabalhar em prol da pessoa, do indivíduo, né? Então é muito importante, só estou ligando assim porque fiquei chateado, né, como ouvinte, de não ver uma área tão importante que é a educação física sendo valorizada no programa, né? Ligo apenas só para colocar e deixar claro para os ouvintes, claro, quem que deve trabalhar, qual profissional deve trabalhar, né, na prescrição de exercício. Não, com certeza, tem razão. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Félix, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que a Georgia salientou que eu coloquei no início e eu, como especialista da área, quero dizer que sempre trabalhei em equipes multiprofissionais, sempre, desde a minha formação, não tem como ser diferente, né? Mas eu só queria salientar assim para o Felipe que sem dúvida nenhuma o profissional de educação física é muito importante na nossa área, né? E o fato deles não estar representado aqui na mesa não significa de forma nenhuma uma desvalorização.
Mas o que eu gostaria de dizer quando eu disse que eu prefiro que a pessoa vá fazer uma atividade física se ela não tem condições de procurar um recurso nenhum, do que ficar sedentária em casa. Que o risco maior de ficar sedentário em casa, o risco de ficar em casa para a sua saúde é muito maior do que ir praticar uma atividade física. Agora, claro que hoje a maioria das pessoas tem acesso tanto na rede privada como na rede pública a profissionais especializados na parte de treinamento, e que sem dúvida nenhuma o profissional indicado para atuar e para executar um programa de exercício é o profissional de educação física. Eu tenho a felicidade de trabalhar há mais de 20 anos, como eu comentei, com programas de prevenção e reabilitação cardiovascular, com profissionais de educação física em equipes multidisciplinares, e sem dúvida que essa troca é muito satisfatória, e hoje nós temos grandes especialistas nessa área, na área de educação física, assim como das áreas afins. Tá aí ainda, Felipe? Não, acho que o Felipe desligou, mas deve estar ouvindo, enfim. Queria agradecer muito a participação do Felipe, e claro, ele tem toda a razão, a gente em nenhum momento se negligenciou, ou enfim, não se deu o valor necessário a isso. Na verdade, era justamente a questão de ver dos riscos, do quanto é perigoso começar uma coisa assim do nada, mas isso sempre ficou muito claro aqui, que o profissional de educação física é essencial para todo esse processo, esse projeto de verão aqui que a gente está buscando aqui no Brasil na Madrugada. Aliás, 00:57, a pessoa nem com óculos enxerga direito, ou seja, né, hora de trocar o óculos também, de começar a fazer exercício de trocar o óculos. Quilômetros de vantagens Ipiranga, você troca seus quilômetros de vantagens por desconto no combustível nos postos Ipiranga, sem precisar de cartão de crédito. Cadastre-se e aproveite. Cada vez mais o mundo descobre a força da cooperação. Cooperar é moderno, uma maneira inteligente e sustentável de viver. Sicredi, gente que coopera cresce. Só deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma participação no Facebook, a gente já está chegando ao final do nosso tempo aqui. Não tá, sempre demora para atualizar quando a gente precisa, né? Temperatura de 19 graus e 1/10, o Wagner participando conosco, mas acho que para finalizar, queria agradecer muito a participação de vocês. Camila, algumas dicas para quem está começando nessa empreitada de reeducação alimentar, que não é fácil, é difícil, a gente tem alguns hábitos, péssimos hábitos, que é difícil de abandonar, até porque algumas indulgências, a gente tem assim, aquela coisa do pastelzinho frio, tua polentinha, batatinha, cervejinha. O que tu diria assim para quem está começando, algumas dicas de reeducação? Acho que a pessoa tem que dedicar um tempo e analisar a alimentação, e com itens assim, eu tô comendo fruta, tô comendo verdura, como é que é o meu prato do almoço? Ele é colorido? Ele não é? E acrescentando, a gente sabe que o consumo da população de fruta, verdura e legume é muito baixo. E como, né, já que o tema é o verão, que é uma estação quente, então vamos aproveitar e vamos acrescentar algumas frutas e verduras e legumes, tomar bastante água, sempre dar preferência pelos alimentos na forma integral, então pão integral ao invés do branco, né, o arroz integral ao invés do branco. Cuidar sempre as carnes, tem aquela picanha com aquela gordura em volta, né? A gente sabe que no Rio Grande do Sul, o churrasco tem um consumo elevado de carne, gordurosa também. E aos poucos ir trocando os alimentos na forma dele mais saudável. Sempre lembrando que isso não vai acontecer do dia para a noite, isso leva um tempo. E quanto maior o tempo, mais fácil desse hábito permanecer durante a vida. Então tá certo, Camila Führer, muito obrigada pela tua participação aqui. Dr. Félix Drummond, muito obrigada também, foi um excelente bate-papo, e vamos esperar aí que os nossos ouvintes e esta apresentadora tomem vergonha na cara, né? Eu que agradeço a oportunidade, foi uma satisfação, prazer, Camila, e prazer, Jorge, e recomendar porque as pessoas comecem ou continuem fazendo essa atividade física,
depois é realmente um mecanismo bastante importante na manutenção e na melhora da nossa saúde. Tá certo. Muito obrigada. Agradeço o convite, obrigada, Jorge. Prazer, doutor Félix Jorge. E quando a gente quer, a gente consegue. Então é só ter persistência e seguir em busca da meta, que é possível. E tá dado o recado, então.